Hoje é o dia 21 de maio, uma quinta-feira. Estamos aqui para gravar o nosso quarto podcast Entre Vínculos. Eu sou a Kitty, eu estou na minha casa e comigo está a Andréa, também na casa dela, como pedem os novos tempos. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Kitty? Então, eu sou a Andréa Raquel Martins Corrêa, sou psicóloga e nós fizemos essa parceria, eu e Kitty, neste podcast Entre Vínculos, que inclusive quem tiver interesse de ouvir, nós temos algumas plataformas nas quais o podcast está sendo veiculado, no Spotify, também no Google Podcast e no site recriandovinculos.com.br. Tem o e-mail, tem o WhatsApp, para as pessoas poderem contatar nosso trabalho e falar com a gente. E não tinha como deixar de falar num dos episódios sobre a morte, que está tão presente hoje, principalmente em tempos de pandemia, né? Mas a gente não vai falar só sobre morte, a gente queria falar também sobre o luto e da impossibilidade de viver o luto que muitas famílias têm experimentado hoje, né, Andréa? Pois é. É um tema difícil, mas é um tema que precisamos falar, né? O tema do luto, da morte e da vida, e o tema da memória. Acho que o tema da morte na pandemia traz esses subtemas ou essa discussão que tem a ver com luto e com memória e com rituais. É preciso a gente lembrar que a morte só é possível de encarar, né? Nós, seres humanos, nós fazemos rituais para elaborar e para lidar com situações difíceis. Então, a morte é a situação mais difícil do ser humano, é a situação que está dada, é a condição de vida, não apenas do ser humano, não apenas nossa. E sempre na história do ser humano houve rituais para lidar com a morte, para lidar com a perda. E os nossos rituais, os rituais ocidentais, são esses que nós já conhecemos. Para enterrar alguém, para nos despedir de alguém, há um velório, há um tempo de velório e depois o enterro. E esse é um momento, então, de um ritual de despedida para que seja feito um luto. Há outras culturas, há outros rituais, eu estou falando dos nossos rituais que nós conhecemos aqui no Brasil e que são bastante difundidos no Ocidente, mas há outros rituais, há outras culturas, há outras formas de lidar com a morte, né? E outras formas de despedida. Esse ritual, nesse momento, não está sendo possível. Então, o que está acontecendo com as famílias que estão perdendo pessoas queridas para o Covid é a impossibilidade da despedida e do ritual de luto e de despedida nessas mortes para a doença, para a Covid. Então, tem ocorrido situações muitíssimo assustadoras, muitíssimo difíceis nesse aspecto da morte e do luto. O contágio da Covid é tão devastador que a pessoa é isolada no hospital e não tem mais comunicação com os familiares, com os amigos. E quando a pessoa morre, o velório não é feito, né? O caixão é lacrado e a pessoa é enterrada. No máximo, há um pequeno velório com pessoas mais próximas de 1 hora. Então, é muito terrível, é muito terrível, é muito chocante, é muito triste e muito devastador. A gente pesquisando um pouco, a gente vai entender que a morte nem sempre aconteceu dentro de hospitais ou em espaços específicos. A morte, antigamente, na antiguidade, até a Idade Média, ela acontecia dentro de casa. Essa morte pelo coronavírus é uma morte extremamente confinada, né? Ela não está somente dentro dos hospitais, como ela isola o paciente de qualquer contato com família, com amigos.
Enfim, é um processo muito Você está solitário. falando do confinamento e acho que essa é uma questão muito bem lembrada. O luto público, ele era muito mais intenso até o início da modernidade, sim. A presença da comunidade e das pessoas que faziam parte da comunidade se despedindo de quem morreu, de quem estava morrendo, era diferente de hoje. A partir da modernidade, quando os hospitais se tornam essas instituições de confinamento dos doentes, então a morte é recolhida. A morte começa a ser esta morte que nós naturalizamos, inclusive, isso, né? Para nós é absolutamente natural e normal que as pessoas doentes morram em um hospital isoladas dos seus familiares. Mas isso tem data, isso é histórico. Isso não foi sempre assim, muito bem lembrado. Na situação da pandemia que nós estamos vivendo, isso fica acentuadíssimo, né? Isso se amplia num nível em que nem aquele ritual de luto pós-confinamento de hospital é mais possível. Então a situação agora ela é mais grave do que o confinamento ao qual nós estamos acostumados, né? Essa questão para mim é uma questão muito cara da morte, do morrer, e morrer em hospitais, né? Porque eu perdi o meu pai já tem 12 anos, eh, por um câncer devastador, e uma das coisas que eu, na época em que ele morreu, 2008, uma das coisas que eu levava muito em conta e que eu fazia questão de promover, e aí nós estamos entrando na discussão sobre cuidados paliativos, era que ele morresse em casa. E, de fato, nós conseguimos. Ele morreu em casa, nós tiramos do hospital. Eu sempre tive muito pavor dessa morte enclausurada. Morrer numa UTI sozinho, ou morrer num hospital solitário, sem as pessoas que você ama, sem se despedir, é algo que eu acho muito violento, muito doloroso, solitário, nunca ficou bem. Eu nunca achei natural, na verdade. E aí, com a experiência do meu pai, da morte do meu pai, justamente foi quando eu me aproximei muito desse tema, que é o tema dos cuidados paliativos, de como a morte pode ser uma aprendizagem e como a pessoa que está morrendo deve ter o direito ao máximo de conforto, de afeto, numa despedida que seja digna. Bom, no meu caso pessoal, na minha história de vida, foi possível e foi muito tranquilizador partilhar e viver a morte do meu pai desta maneira, né, em casa, conosco. Aproveito então para citar o nome da Elizabeth Kubler-Ross, que é a pesquisadora e a criadora, uma das criadoras dessa discussão dos cuidados paliativos, e ela foi uma psiquiatra, ela não está mais viva, mas ela é autora do famoso livro Sobre a Morte e o Morrer, que discute os processos de morte, as fases de morte, de quem está morrendo, as fases do luto, né? E ela, então, essa autora, essa psiquiatra, ela foi muito importante para essa discussão dos cuidados paliativos, e a partir dela começou-se a pensar mais nessas questões e a tentar fazer com que a morte seja um momento digno, que a morte seja um momento razoavelmente confortável e que nós possamos aprender a lidar com a morte. Porque o tema morte, até hoje, ainda é um tabu e não tem jeito. Se é alguma coisa que nós não precisamos ter nenhuma dúvida,
é que todos nós vamos morrer. E na medida em que a morte foi confinada, como você estava lembrando, o próprio tema e a educação para a morte foi deixando de existir. Então, a discussão dos cuidados paliativos e a partir dessa pesquisadora e dessa autora, muitos centros e muitos institutos foram criados mundo afora para pensar, para discutir uma educação para a morte. A morte não está distante de nós. Nós é que esquecemos disso. Ela está mais próxima do que parece. E também porque além dos cuidados paliativos, tem esse cuidado pós-morte, né? Como que esse morto é cuidado? Então, a dica de filme desse podcast é um filme chamado A Partida. Em japonês, o nome é Okuribito. E o filme traz esses rituais orientais, né, no caso do Japão, de uma maneira muito delicada, muito singela. Eu me senti confortada vendo esse cuidado com o corpo. E é um ritual que acontece diante de toda a família, diante dos pais, diante dos filhos. Então, é um momento que todo mundo pode se despedir. É uma maneira muito diferente de encarar a morte, né? É muito delicada, muito singela e muito potente também. É muito importante a gente testemunhar o que vai acontecer, né? Porque nós não vamos sair de outra maneira da vida a não ser pela morte. Pois é, pois é. Mas nós esquecemos disso porque nós não temos mais essa educação para a morte, né? E seria muito importante, na verdade, há leituras da filosofia, não vamos entrar nisso agora, a filosofia existencialista, por exemplo, que trabalha com a ideia, o conceito, a concepção, que eu acho bastante crível, né, interessante, que na realidade quanto mais nós percebemos que somos finitos, quanto mais nós nos havermos com a nossa finitude, mais podemos fazer a vida potente. Então, sabermos da nossa finitude, lidarmos com isto. Eu não estou querendo dizer que nós precisamos estar atentos a isso o tempo todo, porque isso é impossível. Acho que enlouqueceríamos. Não se trata disso, né? Mas, por exemplo, na Grécia havia uma educação para a morte, no sentido de preparar as pessoas, de preparar os cidadãos atenienses para a morte, né? Havia toda uma. Quando eu digo educação, estou falando de conceitos que discutiam a morte, preparação, exercícios de imaginação para a morte, imaginar que você perde alguém, imaginar que você pode ficar doente. Então, eles faziam exercícios para isso. O exercício de pensar a morte, de trazer, até discutir a morte é algo muito difícil na nossa cultura, né? Nós temos uma cultura muito para fora, muito eufórica e anestesiada através de várias drogas e várias substâncias, né? E essa anestesia e essa euforia é bem o contrário de uma reflexão mais interiorizada sobre a morte, por exemplo. Acho que estamos num momento em que isso poderá ser objeto de reflexão, inclusive para mudar a cultura, né? No caso da pandemia, além da própria questão da morte, tem a forma da morte. Então, a forma como as pessoas estão morrendo gera uma sensação, um sentimento e talvez uma condição de injustiça, embora seja uma pandemia, e numa pandemia o número de mortes é alto também, é muito grande. E as pessoas estão, então, as pessoas que estão sobrevivendo, há relatos, por exemplo, de parte da família morrer. Morre o pai, morre a mãe, morre a avó. E os filhos e os outros que continuam vivos vão enterrando, um a um, de maneira trágica e violenta, porque o luto não pode acontecer,
da maneira natural para a nossa sociedade. Então, têm sido criados alguns grupos para tentar acolher os enlutados e para que não se esqueçam dos mortos. Então, alguns grupos de apoio que nós temos acompanhado, eu inclusive vou deixar o link, o site desses dois grupos, que é o santinho.org e o seguraonda.com.br, que estão fazendo memoriais dos mortos da Covid e estão também organizando uma espécie de luto online. Então, promovendo conversas, entre os familiares, no caso, né? Promovendo discussões sobre o luto, tentando orientar as pessoas enlutadas, alguma maneira, alguma forma, e tem que ser online, né? Não pode mais ser presencial, de dar sequência num luto que o luto já é ruim por natureza. E nessas condições o luto fica deformado, digamos assim, né? O luto ele fica meio um tanto impedido. Então estão se pensando formas de acolher os familiares e de promover despedidas online. Então, acho que esses memoriais são muito importantes, que a vida dessas pessoas que estão morrendo não seja número, né? Não seja só um número. Isso é luto. Não deixar que seja número é fazer luto. Quando vira número, quando vira coisa, não é mais luto. A coisificação da morte, ela impede o luto, porque não vemos mais pessoas. Não é a Kitty, a Andrea, é apenas mais um número nas estatísticas. E aí isso impede o luto público, né? Estamos falando de um conceito de luto ampliado. Eu gostaria de citar também um projeto muito bonito que tem no Instagram. É um projeto criado pela Débora Diniz. Ela é uma pessoa bastante conhecida pela sua militância, né? Ela tem um trabalho bem focado nos direitos humanos e ela criou um perfil no Instagram chamado relíquia.rum. Lá ela tem um parceiro que faz essas artes, então ele recupera através de retratos que não são necessariamente dessas pessoas que morreram, mas são homenagens através dessas fotografias com interferências artísticas e postadas ali com um resumo muito breve da vida dessa pessoa, né? Coisas pontuais que humanizam esses números. Então a gente tem ali todos os dias 2 ou 3 perfis novos que nos trazem de novo quem são essas pessoas que estão morrendo. Tem um outro projeto chamado Finitude. É um podcast, eu encontrei como podcast, mas depois, pesquisando melhor, eu percebi que ele tem também um site na internet e que também trata dessa proposta de rituais de despedida não presenciais. Então, o que a gente tem visto através desses projetos é a possibilidade de reinventar essa despedida. Como é que a gente pode entender essa partida de uma forma que nos conforte, que nos traga essa ausência de uma maneira mais definitiva, né? Não é só uma morte que você não consegue experimentar. Você consegue fazer esse processo com outras pessoas e entender que isso realmente aconteceu. Pois é, eu acho que essas iniciativas são fundamentais. Acho que criar outras formas de rituais para o luto são absolutamente necessárias. Temos que ser criativos. Temos visto essa tentativa de acolhimento, de aconchego e de muita solidariedade a partir da comoção, né? Da comoção que as mortes estão sendo geradas numa situação em que os cemitérios estão abarrotados de gente em alguns lugares do país, não são em todos os lugares. São Paulo é um deles, a cidade de São Paulo,
E mesmo que fosse possível fazer os velórios como se faz normalmente, não dá nessa situação que nós estamos de pandemia, né? Porque o número de pessoas que morre por dia é muito alto e não é possível enterrar as pessoas tão rapidamente fazendo velórios como se faz na situação normal, nos dias normais que nós tínhamos antes, né? Então, as criações, as tentativas de compartilhar, de estar junto, online que seja, com as pessoas que estão enlutadas, né? É muito traumatizante, né? Imagine, vamos nos imaginar na situação dessas pessoas. É muito rápido. Eu acho que a pandemia veio muito rápido, pelo menos. São esses os relatos que nós estamos ouvindo do mundo todo, né? Não só aqui no Brasil. E a morte também é muito rápida e é muito traumática por conta disso, né? Você lembrando desses filmes, eu me lembrei do Silêncio dos Outros, que é um filme espanhol, traz essa temática da importância do luto, da despedida e de como é importante ter o corpo para se despedir. Então, no filme, os cidadãos da Espanha estão procurando os seus mortos pelo ditador Franco, que ficou 40 anos no poder até o início dos anos 70, e aí essa história não foi muito bem contada até hoje. Então, o filme é um documentário que mostra as pessoas agora, nos anos 2000, 2010, se organizando para encontrar, né? Encontrar os mortos na ditadura de Franco, encontrar os restos mortais. E eu me lembro de uma senhorinha, por exemplo, é uma senhorinha que está presente no filme. O filme vale muito a pena assistir para entender essa questão do quanto é importante. No caso, eles já sabem que essas pessoas estão mortas, mas os restos mortais não se sabe onde está. Se tem uma ideia de onde está, mas as valas não tinham sido abertas, né? Então, eles começam esse processo para encontrar, então, esses corpos desaparecidos, que não são números, são pessoas. Então, essa senhorinha, ela passa a vida procurando o pai. E quando ela finalmente eles conseguem, então, através de muita mobilização e da participação do governo, encontrar os restos mortais. Há uma cena muito chocante no filme, muito tocante, que é o encontro dela com os restos mortais do pai e a emoção que ela sente, né? Porque então aqueles restos mortais que têm nome, endereço, havia uma pessoa ali, estão, portanto, depositados numa urna que tem um lugar. É muito tocante, então é muito importante. Eu acho que são coisas que a gente pode se sensibilizar, né? E os filmes e as narrativas têm essa função de nos sensibilizar. Então, acho que a gente precisa, assim, organizar esses grupos, ser solidário, imaginar como é estar no lugar das pessoas, não transformar a situação em números, não ser indiferente e se cuidar, claro, especialmente. E é um momento de muita dor, então é um momento que a gente precisa desse acolhimento, que não caberia ignorar essa dor ou abandonar essas pessoas. É um momento muito delicado, a gente tem que entender como lidar, mas acho de extrema importância isso que você falou para chamar a atenção para as nossas atitudes diante não só da morte iminente, mas também para acolhimento de quem fica, né? De quem fica e de quem tem que lidar com tantas perdas. E acho que uma boa lição, né, que a gente pode entender desse processo, desse contexto, dessa situação toda, é que a gente precisa olhar um pouco mais de perto para a morte. Acho que a gente precisa aceitar mais essa constatação da vida e acolher, e entender mais os processos. Então fica aqui a dica do filme que eu já passei,
é A Partida. O diretor é Yojiro Takita, tem uma trilha sonora incrível, a história é muito delicada. Fica a dica também do filme que a Andréa passou, como é mesmo, Andréa? O Silêncio dos Outros, mas eu não anotei a direção. Fico devendo essa informação. Eu assisti, se eu não me engano, no Google Play. Eu acho que ele está disponível no Google Play e no YouTube Filmes. O filme A Partida tem disponível no YouTube. Então é isso, ficam aí as dicas dos filmes, do livro que a Andréa já passou. E a gente vai encerrar o podcast de hoje com uma poesia da nossa queridíssima, maravilhosa Hilda Hilst. Que dialoga com a morte através deste livro que se chama Da Morte, Odes Mínimas. Um livro muito bonito, apenas um trechinho de um poema do livro. Te sei, em vida provei teu gosto, perda, partidas, memória, pó. Com a boca viva, provei teu gosto, teu sumo grosso. Em vida, morte, te sei. Hilda Hilst nos presenteando com suas poesias. Ela tem um documentário dela também muito interessante que a gente pode deixar para comentar num outro episódio. Então é isso, a gente finaliza por aqui. Muito obrigada por estarem com a gente até agora e até o próximo episódio. Até o próximo. Lembrando que o nosso podcast é quinzenal, então nos vemos daqui 15 dias. Um abraço. Tchau.